Essa questão do tempo livre sempre foi uma coisa a se pensar. E está ligado também ao pensamento, desde a Grécia Antiga. Não pense que os filósofos, Sócrates, Platão, Aristóteles, Pitágoras, todos eles, eram CLTs da vida, né? Eles eram homens que tinham tempo livre, não trabalhavam braçalmente. Até na cultura grega, o deus do trabalho é um deus feio, é um Hefesto. Você pode pesquisar aí. Então, aqueles homens debatendo as filosofias, estoicismo, platonismo, mito da caverna, eles ficavam lá debatendo nas praças, na ágora, que formavam as academias, tinham seus discípulos, seus debates intermináveis, eram homens que dispunham de tempo livre. E também existia uma preocupação da elite em cercear essas questões, tanto que você teve a condenação de Sócrates, né? Sócrates foi condenado, julgado, condenado à morte. Somente por ele dizer que questionava as verdades de sua época, né? Questionou os deuses. E ele nem se atribuiu como ateu, não, tá? Ele só questionou. Então a questão do pensamento, tempo livre, que fazer com a sociedade sempre foi um caso a se pensar, né? E o pensamento do tempo livre sempre esteve ligado. Isso vai passando os tempos, e na Grécia já a desonestidade intelectual, que deu origem aos sofistas, que usavam sofismas. Lembrando que, se você não sabe, existe o silogismo e o sofisma. O sofisma é um falso silogismo. O silogismo foi criado por Aristóteles. Você deveria saber disso. O silogismo são duas premissas que geram uma conclusão lógica. O sofisma ele dá a parecer ser um raciocínio lógico, mas não é. São sofismas que os políticos usavam muito na retórica, ou seja, o modo de falar, o floreio das palavras, o discursar belo, dizer o que você quer ouvir, dava muito mais dinheiro desde a Grécia Antiga até os dias de hoje, né? Então já tinha esse debate, esse embate dos filósofos de verdade e os sofistas. E hoje em dia tem muito a ver, né? Então você vai passar as eras, as épocas, você vai ver que essa questão de mestre e discípulo não tem para onde correr. Sempre haverão os mestres que vão ser os tutores dos seus discípulos. Pega essa palavra aí, tutor, mentoria. Está muito em voga hoje em dia. A diferença é que, com o passar do tempo, já no século XIX, você vai surgir uma debandada de filósofos pessimistas, que geralmente vão questionar todo o status quo, toda a história da sociedade. É um que não é muito conhecido, é o Leopardi. Ele é extremamente pessimista. E, como sempre, ele é um nobre, é de 1845, por aí. Foi publicado póstumamente. Giacomo Leopardi. E aqui são ensaios dele sobre a vida e que ele escrevia em seu tempo livre, porque ele era nobre, ele fazia parte da aristocracia. Então, hoje em dia, você vê que, com a era digital, trabalhos remotos, pessoas conseguem publicar conteúdo na internet, no YouTube, nas redes sociais, todo tipo de conteúdo, todo tipo de formato, quantidade, tempo de duração. Você vê que está ficando cada vez mais democrático, cada vez mais acessível. E chega uma hora que todo mundo agora pode ser discípulo ou mestre. Dá a impressão até que todo mundo agora é mestre, né? Todo mundo agora é tutor de alguma coisa. Mas será mesmo que todo mundo pode ser tutor de alguma coisa? Todo mundo tem algo para ensinar? Tanta coisa assim que você pode... Mas, enfim, a questão é que tipo de tutores nós temos hoje em dia. Nunca se teve tanto tempo livre como hoje. Não adianta, você pode questionar. Ah, mas o trabalho hoje em dia está se transformando. Está cada vez mais tecnológico, moderno. Cada vez mais o teletrabalho, que já foi até discursado em tese pelo Domênico de Masi, a sua tese do ócio criativo. Ele já falava sobre o teletrabalho, isso aí em 2010, se não me engano, 2008. Já estamos em 2025, onde esse vídeo é gravado. O home office veio aí para ficar, muitas empresas já estão aderindo. E a questão é essa, nunca se precisou tanto de tutores como hoje em dia. Você vê que está muito em voga a questão da mentoria. Então é cursos online, curso para isso, curso para aquilo, curso para aprender, curso para ensinar, coach quântico, coach de biologia, de tecnologia, como escrever com IA, como ser quântico, coach de coach, né? Como ser coach. É uma infinidade de
de mentoria, de tutores, de mestres. Mas assim como os pessimistas do século XIX, você vai ter o Leopardi, o Schopenhauer também, que ele tem um livro interessante sobre a arte de ter razão, que ele pega os debates ali, e tem todo um estudo sobre o que é o debate, o argumento, fala muito de sofisma também. A arte de ter razão vai te dizer, é como se tivesse uma aparência de ganhar o debate. É a arte de ter razão. Parece que você tem razão, mas não é. É tudo baseado em sofismas. Só que você vê que a maioria nem sequer procura saber ou estudar sobre argumentação, silogismo, sofisma, indução. O método indutivo foi criado por Francis Bacon. O método indutivo nada mais é do que percorrer um caminho contrário ao silogismo. O silogismo parte do geral, de duas premissas gerais, que vai se afunilando a uma conclusão lógica. Já o método indutivo de Francis Bacon parte de particularidades de cada região, de cada coisa estudada, objeto, e essas particularidades têm em comum parte para o geral. Então é do geral ao particular, do particular para o geral. É apenas um método a mais. E Francis Bacon criou o método científico, que você usa para fazer TCC da faculdade, né? Seus trabalhos acadêmicos, ou deveria usar, né? Que eu já ouvi até falar que tem pessoas que estão questionando o método científico. Então é isso que incomoda. As pessoas acabaram de surgir no mundo, têm 20, 30 anos, estão começando a estudar agora, a ler, e já querem revolucionar todo o conhecimento humano, antropológico, humano, científico. Você vê agora teorias conspiratórias na internet, você vê teorias que não têm fundamento algum, você pode até acreditar, não tem nada a ver com isso. Não vou pregar aqui nenhuma tipo de ditadura digital, os sistemas estão aí, se você quiser pesquisar. Coisas como terra plana, que não tem nenhum embasamento científico ou comprovação, até porque você usa o GPS no celular baseado na terra redonda, né? Então, enfim, se ele funciona, né? Mas, fora, entre outras coisas, você vê várias filosofias de vida sendo debatidas e disseminadas por coaches aí de relacionamentos, masculino, feminino, ou de gêneros, seja lá qual for, que já existem hoje em dia, tantos gêneros aí, sexuais, enfim. E as pessoas querem questionar todo o conhecimento até hoje. Mas aí eu pergunto, quantos livros ela já leu? Quantos filósofos ela teve contato? É formada em quê? Quantas disciplinas ela cursou? Então eu fico reparando nisso, que os tutores de hoje em dia não chegam nem aos pés dos discípulos da era passada. Então, voltando aos pessimistas, por exemplo, como Nietzsche, que é um dos mais conhecidos, né? Tem a lei do eterno retorno. Imagine se você possa viver a sua vida eternamente, ela se repetindo, repetindo. Se você se sente mal, é porque a sua vida não é muito boa. Uma das teorias dele. Ou assim falou Zaratustra, ele vai falar de um homem que viveu numa montanha e ele volta iluminado, né? Aí tem a tese do super-homem, que é o Übermensch, é o homem que supera o homem, que tem a moral acima do bem e do mal, que eu também não compreendi muito bem isso aí, eu não sou muito a favor. Não vejo que Nietzsche prova essa moral acima do bem e do mal, mas enfim, a vontade de potência. Nietzsche vai questionar todo o que vigora em sua época, né? Nietzsche ali é de 1800 e pouco até 1910, que ele vai escrever suas teses. Ele vai questionar todo o conhecimento até a sua época e ele vai ser a favor de um retorno aos gregos. Mas Nietzsche sabia todo o conhecimento até ali. Ele tinha estudado. Ele tem um retorno aos gregos, ele lia muito, era muito erudito. Ele questionava tudo isso. Ele criou suas teses, suas baseadas em todo o seu conhecimento. Mas hoje em dia você vê pessoas querendo debater, questionar, sem ter nenhum conhecimento prévio, um conhecimento raso. Conhecimento baseado em vídeos, como este até, que vos falo. Baseado em shorts, curtos, em views, reels de rede social, sem nem questionar quem está ali por trás do vídeo, ou a origem daquele pensamento. Não há um retorno aos clássicos. Então eu prego sempre isso, um retorno aos clássicos. Seja lá qual área de estudo que você esteja, psicologia, sociologia, antropologia, filosofia, literatura, sempre haverá o cânone, a obra padrão que começou aquilo ali, que deu origem, o paradigma. Se você não recorrer ao clássico, à origem daquele tipo de pensamento, você está afadado a cometer os mesmos erros desde a era da Grécia,
que está sendo cometido hoje em dia. Agora é um tempo livre bastante aí. Um tempo livre, o ócio que pode ser criativo, o que pode gerar marginalização. O que você faz com o ócio? A rede social agora está repleta de vídeos de canais distintos sobre diversos assuntos. Qualquer assunto que você procurar hoje em dia é acessível no YouTube. A questão é quem está produzindo esse conteúdo. Você vai ver que o maior podcast aqui feito por brasileiros, não vou falar o nome, né? Mas começa com pod, termina com pá. Enfim, você vê que são assuntos totalmente banais, repleto de gírias. Eu não consigo nem ouvir 2 minutos aquilo ali, não consigo. Vai me desculpar, mas 2 minutos ouvindo uma pessoa falando um papo furado, baseado em nada, uma conversa furada, e é aquilo ali que as pessoas estão matando o seu tempo, matando de fato, né? Então, você revive essa era agora de tempo livre, de ócio, poderia estar usando isso como trabalho, como estudo, como aprimoração do intelecto, mas cada dia mais você vê que está cada vez mais raso, está diluindo o conhecimento. Parece que nós estamos voltando à era dos mitos. É muita mitologia agora nas redes sociais. Muitas coisas baseadas em mitos. Ninguém vai reparar, ninguém vai investigar a origem daquilo ali, do pensamento, do que aquele coach, aquele tutor está falando. E aí é isso que me incomoda e me faz pensar e refletir sobre. Eu espero que você reflita também. Vale deixar aqui então alguns apontamentos para você pesquisar. Pesquise sobre a questão do ócio e criatividade, o ócio criativo de Domênico de Masi. Vale ressaltar as obras de Platão, Apologia a Sócrates, que é o julgamento de Sócrates, Mito da Caverna. Você pode ler também Assim Falou Zaratustra, de Nietzsche, A Arte de Ter Razão, de Schopenhauer, Pensamentos, de Leopardi, também vai te ajudar muito. Enfim, procure a origem dos pensamentos, estoicismo, toda essa questão que está em voga hoje em dia no YouTube, e esses tutores modernos ensinam aí, essas mentorias aí.